Deus abençoe você que está em casa, você também que vai participar conosco, você que tem sido abençoado por Deus, aonde você estiver, eu tenho a grande certeza que você está sendo alcançado. E se você crê, você é curado por Deus, você é abençoado por Deus. Deus faz também algo tremendo, aonde você está, seja no sítio, na chácara, nas fazendas. Aqui eles falam que é para fora, nós falamos que é no sítio, chácara e fazenda. Você que se encontra nos hospitais, atrás das grades, tenha certeza que esta mensagem serve para você também, e pode ter certeza que as escrituras está alcançando você aonde você estiver. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 ao versículo 24, está escrito assim, as escrituras: mas aos outros, nós estamos dando sequência daquilo que Paulo está aconselhando, mas aos outros digo eu, olha que autoridade que ele tinha para falar isso, né? Digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Versículo 15. Mas se o descrente, olha que Paulo está dizendo, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? É uma pergunta. Ou, donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação, olha Paulo dizendo sobre isso, cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Fiquem à vontade e glorifique ao Senhor se você sentir no seu coração. Eu sei que está ficando um pouquinho chato, porque quando se fala em casamento, quando se fala principalmente sobre uma vida conjugal, às vezes fica cansativo. Tem pessoas que já até me falou: olha, eu não aguento mais, não dá para pular para o capítulo 8? Eu sei que é cansativo, mas é importante nós ter o entendimento, nós compreender o que as escrituras nos ensinam,
o que a palavra de Deus ela nos aconselha. Então Paulo ele fala aqui, em toda essa carta do capítulo 7, se nós observar, Paulo ele vem falando de vários detalhes. Paulo vem falando sobre a divisão que estava na igreja, Paulo vem falando sobre o culto, a tietagem, Paulo está falando sobre tantos problemas da igreja de Corinto, e aqui ele entra num ponto que de uma hora para outra ele começa a falar sobre casamento, a qual tinha também problemas aquela igreja, a qual também tinha dificuldades sobre aquela igreja. Então nós vamos continuar mais uma parte, o quê? Sobre os princípios de Deus. Eu poderia chegar aqui e falar assim, ó, chega, não vou pregar mais aqui, eu vou pular para o capítulo 8, porque mais para frente vai falar sobre dons, mas tem tanta informação dentro desta carta de Corinto que aconselha a igreja moderna contemporânea, que a gente observa no nosso dia a dia, que as pessoas não têm esse entendimento. Então quando nós vamos para a palavra do Senhor, nesse capítulo 7, a qual todas as pessoas meditam, têm meditado e têm às vezes interpretado de uma forma diferente, porque não lê, não examina a palavra, não busca uma direção do nosso Deus. Então Paulo aqui, ele não está tratando nesse texto aqui de casamento misto. Não é isso que Paulo está falando na leitura que nós realizamos. O ensino aqui de Paulo sobre isso é bem claro. O casamento deve ser o quê? No Senhor. Se nós observar lá no versículo 39 da palavra do Senhor, olha o que está escrito: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Por isso que às vezes tem tantas dificuldades na igreja, porque as pessoas estão da igreja, mas eu encontrei alguém lá fora, meu Deus, o zoinho é verde, eu achei muito bonito, eu achei que é um moreno que é daquele, sabe, um polaco daquele, mas Deus vai transformar ele. Não vai transformar. É sarna para tu se coçar o resto da vida. Não adianta, Deus não vai mudar. Paulo está sendo bem simples. Toda pessoa que é solteira, que quer fazer um casamento, se casa no Senhor. Não vai haver, não tem como luz e trevas andar junto. Isso é bíblico. Então o casamento é necessário, como Paulo está dizendo aqui no versículo 9. Para Paulo, o namoro misto se constitui um ato de desobediência. Ei, eu quero que você entenda, sabe o que é pecado? A partir de quando eu penso em ter um relacionamento, eu estou na luz e quero ter um relacionamento com quem está nas trevas, eu estou pecando. A gente quer brigar por tanto pecado, sabe que pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo. Está bíblico, está nos ensinando, nos orientando. Então eu preciso ter esse entendimento da palavra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, Paulo chega a dizer, não se ponha em julgo desigual com descrentes. Olha que Paulo está ensinando, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que comunhão que pode ter, ou que harmonia entre Cristo e maligno, que há de comum entre o crente e o descrente? Então não vai dar certo. Você pode até tentar, você pode até casar, pastor, vai para o inferno? Pergunto para Jesus, porque eu não sei. Aí é com ele, é ele que vai te responder. Eu não condeno ninguém. Ele chega a dizer que ele não veio julgar ninguém, não veio condenar ninguém, ele veio apenas cumprir aquilo que o Pai orientou. Se alguém de nós vamos para o inferno, não é Jesus que está nos enviando, não é o Deus que está mandando, não, são as nossas próprias obras que nos levam à condenação eterna. A palavra do Senhor, ela é sim radical, e nós temos que entender isso. Então a igreja de Corinto aqui, era uma igreja nova, era um povo novo. Algumas pessoas se converteram ao evangelho depois de casado. Paulo está dizendo sobre isso também. E de repente, apenas a mulher se convertia e o marido, na verdade, permanecia ali incrédulo, ou apenas o marido se converteu e a mulher permaneceu incrédula. E essa era uma problemática também que Paulo está tratando. Por quê? Porque uma pessoa, a igreja de Corinto era assim, a pessoa vinha para o evangelho, eu vim para o evangelho, agora tem que separar do marido. Também não.
Quando a gente se converte lá no mundo, vem do mundo para a igreja, ou seja, não significa que nós temos que separar. Paulo está ensinando sobre isso também. Paulo está orientando a todos nós, meus irmãos. A igreja levanta aqui uma nova pergunta, no versículo 12 e 13, eu quero meditar com você, olha o que Paulo está dizendo, mas aos outros, ele chega a dizer, fizeram uma pergunta para o apóstolo Paulo, ele diz, mas aos outros digo eu, olha a autoridade dele, quem está falando aqui agora não é mais nem Deus, sou eu, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, ele falou assim, Deus, por favor, dá licença um pouquinho, deixa eu falar por mim agora, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele diz aqui no versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Por quê? Porque a igreja de Corinto, quando um aceitava Cristo, achava que tinha que separar, achava que não poderia ter mais ali o contato. E no versículo 13, e se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, também não o deixe. Olha o que Paulo está ensinando, olha o que Paulo está orientando. Então é um ato de desobediência, um cristão casar com um incrédulo. Isso é um ato de desobediência, e é um ato também de desobediência, se eu saio do mundo, venho para a igreja e acho que também tem que se separar. Dois casos de desobediência que Paulo está afirmando, que Paulo está nos ensinando a todos nós. Então, se nós observar, se a pessoa se torna cristã depois de ter se casado, ela não pode usar esse acontecimento como uma base para a separação. Se nós olhar lá nos evangelhos, vai lá ver para você ver, Jesus não fala nada sobre isso. Por isso que Paulo está dizendo, não é nem o Senhor, quem está dizendo sou eu. E está nas escrituras, está selada, se encontra na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se ela precisa exercer a influência que tem como cristã para mudar e transformar o seu lar e ainda levar o seu cônjuge à conversão. Como que vai levar outra pessoa à conversão? De que forma? Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. Como que, me explica isso, pastor? Bíblia. A santificação vem por onde? Por onde vem a santificação? Ei, Jesus amado. Por onde vem? Pela minha aparência? Fui santificado hoje, olha para vocês verem como que eu estou. Não, a santificação ela vem através do Espírito Santo na minha vida, interiormente. Ela inicia no meu coração, então eu só posso quando eu vivo, quando eu estou conforme as escrituras, a pessoa, outra pessoa está sendo santificada, mesmo sendo incrédulo, mesmo estando distante do Senhor, mesmo estando afastada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que a conversão, ela não altera as nossas obrigações sociais. Não vai alterar, ou seja, Paulo trata aqui de dois grandes temas importantes, que é o quê? O poder do casamento e a dissolução desse casamento. Dois temas importantes que nós vamos abordar hoje, que nós vamos aprender. Paulo ele lista aqui 3 fatores de encorajamento para se investir no casamento. Como, olha só, as pessoas vão lá, as pessoas falam assim, olha que sonho, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, vai lá e investe na faculdade, não está errado, vai lá e investe na sua vida educacional, investe na sua vida, compra uma casa, compra um carro, compra uma moto, compra um sítio, compra tudo que tem direito. Chega lá na conta, a conta está estufada de tanto dinheiro, me empresta um pouco que eu não tenho, está cheio de dinheiro. As pessoas investem em tudo, mas não investem no seu casamento. As pessoas têm dificuldades de investir no seu lar, investir na sua família, e isso que Paulo está orientando. A pergunta dos coríntios era: devemos sair do casamento por estarmos vivendo com uma pessoa incrédula? Era a pergunta deles, e Paulo responde: não.
De maneira nenhuma. Antes, vocês devem investir nesse casamento. Como que eu vou investir? Como que eu investo no lar? Como que eu vou investir no casamento? Às vezes as pessoas, eu costumo dizer isso, porque eu aprendi isso com um pastor um dia, foi um pastor meu, e eu aprendi aquilo, eu comecei a fazer a mesma coisa que aquele pastor me ensinava. Ele falou assim, você tem que orar para os seus filhos. Eu falei, não tem filho? Mas mesmo assim ore, e quando eles estiverem vivos, você já orou por eles. Ou seja, a gente aprende com as pessoas, aqueles que vêm antes de nós, que vêm nos discipulando, a gente vai aprendendo com essas pessoas. A mesma coisa que Paulo está orientando sobre o quê? Sobre um casamento, um casal. As pessoas investem, irmãos, investem tempo. As pessoas acordam cedo, investem mesmo, mas não investe no lar, não investe na família. Não investe. Hoje você vê as pessoas, eles não têm o compromisso com a palavra, a qual que vai santificar. As escrituras é quem santifica, a palavra de Deus que vai santificar um casamento. Então o primeiro motivo para se investir no casamento é a realidade do quê? Da santificação. Está aí no versículo 14. É só observar o que Paulo está dizendo, olha lá, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Em outra versão, pois Deus aceita o homem que não é cristão, por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã, por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, não iriam pertencer. Ei, eu quero dizer para vocês, eu sei que dói, sabe? Dói, como dói, porque a gente não fica falando, né? A gente sempre fica quietinho, a gente sempre está ali, mas quando a gente chega, um filho às vezes fala assim, eu estou indo embora, eu não vou ficar mais. Dói. Como dói? Fala, meu Deus, você cria, você ajuda, e o filho vai embora. Dói. Mas aí também, tudo tem um plano, um propósito. E às vezes você precisa ter esse discernimento, conversar com Deus, o porquê que está acontecendo, porque tem um propósito. Tudo na vida tem um propósito. A gente não entende hoje, não compreende, mas amanhã a gente vai ver o resultado. E filho, é promessa. Quando você busca a Deus, quando você faz a vontade de Deus, quando você persevera, Deus está cuidando daqueles que dos seus, meus irmãos. Quando você faz a vontade do Senhor, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa. Quando você é obediente ao Senhor, Deus está cuidando de todos. Deus está realizando. Então Paulo não está dizendo que o marido incrédulo, ele é convertido e salvo pelo fato de estar casado com a mulher. É só observar. Não significa que só porque ele está casado que ele é salvo, não. Mas a mulher santifica o marido. A mulher ou o homem santifica, e isso é vice-versa. Então o casamento não é um meio de conversão, não é. O casamento em si não, o que Paulo está dizendo é que o marido crente ele santifica, ou seja, traz benefícios para a sua família. Mas de que jeito? Bíblia, não tem outro jeito. Bíblia, não adianta. Mas eu ensinei assim, não vai. Palavra de Deus, somente as escrituras. Mas eu ensinei o meu marido, eu ensinei a minha esposa, agora tem que ser assim, assim, assim. Vai ser transformado por fora. Para ser transformado por dentro, Bíblia. A santificação vem pela Bíblia. A santificação vem pela palavra. A santificação vem pelas escrituras. É isso, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Mas eu aprendi que a santificação é assim, eu aprendi assim e vou viver assim até o fim. Se você viver assim até o fim, pode ter certeza, sem julgamento, vai para o inferno. Vai, porque a santificação vem pela Bíblia. A santificação, eu não estou dizendo que você tem que mudar, não, pelo amor de Deus, continue assim mesmo. Se você está bem assim, continue assim, mas a santificação não vem por aquilo, pela minha aparência. Eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso mergulhar nas escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então quando a fé cristã, ela entra em um lar descrente, ela deve ser uma ponte de novas bênçãos e não de novas desavenças. A
A fé, ela vem por ouvir o quê? A palavra de Deus. Seja sincero. O que você tem ouvido? O que nós temos ouvido no nosso dia a dia? O que nós temos perseverado diante do Senhor? O fato de um cônjuge incrédulo viver com um cônjuge crente, ele possibilita a esse cônjuge incrédulo a conhecer o Evangelho e ser abençoado por ele. Eu quero que você entenda que alguém está te observando e essa pessoa está sendo abençoada pelo seu intermédio. Por quê? Porque alguém está vendo que você mudou por conta da palavra de Deus, por conta das Escrituras. Então o parceiro, o esposo ou a esposa que é incrédulo, que é trazido para mais perto de Deus, ao conviver com um cristão na mesma casa, João Calvino chega a dizer que a piedade de um contribui para a santificação do casamento, do que a impiedade do outro para torná-lo impuro. João Calvino fala isso. A importância da santificação. O segundo motivo para investir no casamento é a inclusão dos filhos, irmãos. A inclusão dos filhos no pacto. Paulo está afirmando no versículo 14, eu quero ler com você, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificado pelo marido. Ponto. Aí ele coloca um ponto, daí ele continua, doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, ponto e vírgula, mas portanto, entretanto, agora são santos. A importância da santificação, a importância da palavra de Deus, a importância das Escrituras do Senhor. Paulo não está dizendo que os filhos de pais crentes são salvos automaticamente. Tem pessoas que crescem na igreja e pensam assim, ele já está na igreja desde quando nasceu, não precisa nem participar do ensinamento por batismo. Quem disse que não? Quem falou que não? Quem ensinou isso? Da onde saiu isso? Quem que falou isso? Da onde? Quem que inventou essa moda? Quem que trouxe isso? Não precisa. E aí vai lá se batizar. Participou todo o tempo na igreja e nunca sentou para aprender. Foi lá e tomou um banho. Está na igreja, trocou de roupa e está servindo a Deus apenas assim. Mas não sabe até hoje o porquê foi batizado. Por que você foi batizado? Sabe, irmão, alguém falou que era para mim ir lá batizar e eu batizei. Estava lá na beira do rio, e eu nasci na igreja, então, como eu nasci na igreja, então eu já sabia tudo. E às vezes nunca aprendeu tudo, nunca entendeu nada. E por que toma a ceia? Sabe, o irmão falou lá que eu tenho que examinar eu mesmo, eu tomo a ceia só para, sei lá, eu tenho que ir lá, é um ritual, se eu não ir lá todo mês tomar a ceia, aí o pastor não deixa mais em comunhão. Não pode ser assim. Eu preciso entender o porquê que eu participo da ceia. Eu preciso compreender o porquê que eu vou participar. Então Paulo está dizendo aqui que os filhos não são automaticamente também, não é porque nasceram num lar cristão que são crentes. Você já viu Deus dizer que tem algum neto na Bíblia? Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então por isso a importância de aprender, a importância de ter o entendimento da palavra do Senhor. Significa que os filhos nascem sim debaixo da influência do Evangelho, significa que desce o nascimento, eles estão expostos ao ensino e ao exemplo da fé cristã. A importância de ensinar, a importância, a Bíblia preceitua, irmãos, em Provérbios 22:6, eu vou repetir para vocês: ensina a criança no caminho, está escrito, no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Outro dia uma pessoa me perguntou: pastor, a Bíblia está falando isso? E aquele pai, aquela mãe que ensina o filho, e o filho mesmo assim se desvia? Porque tem casos na Bíblia assim. Temos casos de Eli, mas olha o ensinamento de Eli. Eli corrigia todo mundo, mas não corrigia os seus filhos. Não adianta. Precisamos corrigir dentro de casa. E às vezes você vai ser chato dentro de casa. Como você será chato quando você querer corrigir?
quando você querer chamar a atenção. Então a palavra de Deus, ela assevera que os nossos filhos são herança de Deus. Está lá em Salmo 127:3. Filhos são herança, eles estão debaixo do pacto. Que pacto é esse, pastor? Eu serei o vosso Deus e o Deus dos vossos filhos de geração em geração. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 7. Eu serei dos vossos filhos de geração. Essa é a promessa que Deus realizou para a minha vida. Essa é a promessa que Deus realizou para você, realizou para todos nós que somos obedientes, que temos buscado a santificação pela palavra do Senhor, a santificação das Escrituras. Então Paulo está dizendo: não saia do casamento, ainda que o seu parceiro não seja crente, ainda que os seus filhos são santificados nessa relação, pois Deus é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Mesmo se o nosso parceiro não ser, talvez não é um cristão, faça a sua parte, se dedica diante do Senhor. A promessa é para nós e para os nossos filhos. Os nossos filhos são filhos sim da promessas, eles estão debaixo do pacto da redenção do Senhor, e os pais, eles têm o privilégio e o dever de levar os seus filhos a Cristo. Irmãos, criança não pega Uber, não adianta, não vai adiantar. Criança não pega mototáxi, criança não pega táxi, quem leva são os pais. Isso é palavra do Senhor, isso é bíblico, isso é que essa Escritura. Tem pessoas que às vezes não aproveitam, às vezes, tem dia que ali na escolinha das tias ali, eles ficam assim, hoje não, e aí eles vão lá, prepara toda a aula, estuda lá, um dia, por exemplo, prepara todo o material, aí chega para dar aula, não aparece nenhuma criança, nenhuma. Fala, meu Deus, não tem criança na cidade. Os irmãos que estão aqui não tem criança. Já imaginou? Os irmãos não têm nenhum sobrinho, não tem nenhum neto, nenhum bisneto, nem um tataraneto. Os irmãos não têm filhos. Cadê as crianças? Aí as tias fazem a oração e vamos embora, porque hoje não apareceu nenhuma criança para aprender da palavra do Senhor. Já imaginou o que vai acontecer amanhã? Já imaginou se nós não se dedicarmos? O terceiro motivo para investir então no casamento é a responsabilidade da conversão do cônjuge incrédulo. E Paulo, ele argumenta aqui no versículo 16, dizendo, ó, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ele faz uma pergunta. Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Paulo está fazendo duas perguntas. Você não sabe, mas você pode ter essa esperança. Nós não vamos salvar, mas a santificação do Senhor, quando Deus santifica por nosso intermédio, você pode fazer esse investimento para isso e trabalhar nessa direção, nessa mesma linha de pensamento. O apóstolo Pedro chega a dizer lá em 1 Pedro capítulo 3, 1 e 2, do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A conduta de uma pessoa santifica a outra. A conduta de um cristão faz com que a outra pessoa se aproxima, faz com que a outra pessoa seja santificada. Então Paulo, ele ensina aqui também sobre a dissolução do casamento. No versículo 15 ele diz, ó, se o cônjuge incrédulo não quiser permanecer, e aí, o que a gente faz? E se o meu parceiro não quiser viver mais comigo? E se meu parceiro que se encontrava, só porque agora, porque às vezes a gente vem para Jesus, sabe? Às vezes acontece algumas coisas assim, que a gente vem para Jesus, meu Deus, aí alguém da família começa a dizer, olha, depois que você foi para essa igreja, as coisas pioraram. Não era assim antes. Estava nós vivíamos uma lua de mel, mas só de você pisar naquela igreja, com aquele irmão lá, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E ainda até fala, o irmão está fazendo a sua cabeça. Olha, o irmão está fazendo algo para você, meu Deus, mas a Bíblia diz lá em Mateus 10,
que depois que a gente vem para Jesus, às vezes, os da própria casa, nós seremos perseguidos, a espada desce no nosso próprio lar. As Escrituras nos orientam sobre isso. A palavra de Deus, ela traz para todos nós esta informação. Ninguém é obrigado. E aí tem gente também que, não, daqui, ó, e aí até fala, então tá bom, então já que você vai fazer, então eu saio da igreja por você. Não vai adiantar nada. Não é dessa maneira que o Senhor nos ensina. Não é desse jeito que a palavra do Senhor, ela nos orienta, não é. As Escrituras, Paulo, ele traz a luz, a segunda cláusula, a expectativa para o divórcio, que é o quê? Que é o abandono irredutível, contumaz e irreconciliável. São as duas cláusulas expectativas para o divórcio, que é o quê? A infidelidade, que Jesus disse lá em Mateus capítulo 19, e também um abandono que Paulo está dizendo aqui. Pode-se haver divórcio, não há discordância entre o ensino de Jesus Cristo e o ensino do veterano apóstolo Paulo, não tem uma discordância. A restrição de Cristo sobre infidelidade conjugal como fundamento para o divórcio não é inconsistente com a admissão de Paulo sobre o abandono como outro fundamento para o divórcio. Ambos podem ocorrer o divórcio, tanto por conta da infidelidade como por conta do abandono. Paulo está orientando. Um certo dia uma pessoa me perguntou, falou, pastor, o que faz, pastor? Meu marido quer ir embora, e eu dou carta para ele, eu não dou. Tem que dar, irmão. Fazer o quê? Não, mas falaram que não pode. Mas quem falou? De onde ouviu? Falaram que não pode. Aí não aprende as Escrituras. E aí às vezes o maior perigo para um pastor, ou qualquer pessoa que quer falar algo, é dar um conselho para alguém e dar um conselho errado. Já imaginou? As pessoas às vezes não gostam, as pessoas às vezes não aceitam, mas quando, meu Deus, você dá um conselho, Jesus amado, prepara a espada, porque a espada vai vir mesmo. Mas o pior ainda é quando você dar um conselho, e esse conselho é apenas para passar a mão na cabeça. Esse conselho é apenas para quê? Para não deixar, às vezes, a pessoa triste. Às vezes, não deixar a pessoa, ou seja, você dá um conselho errado para alguém, ou uma pregação errada. Quantas vezes a gente tem que tomar um cuidado. Toda vez que eu subo aqui, eu fico pensando, eu não posso pregar errado. Eu tenho que observar, e as pessoas chegam e pregam às vezes, e eu falo, Senhor, será que eles não têm temor não? Porque, meu Deus, como dói. Eu preciso saber que eu estou pregando. Por quê? Porque tudo aquilo que eu falo, serei cobrado naquele dia. E quando eu falo que pode haver um divórcio, por que pode haver um divórcio? Aí eu vou nas Escrituras. A Bíblia vai dizer o porquê que pode. Aí eu tenho que orientar, aconselhar conforme a palavra do Senhor. Então o ensino de Paulo aqui não contradiz o ensino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não. Cristo está falando que o cônjuge traído pode dar carta de divórcio, como também Paulo está dizendo sobre o abandono. Então a iniciativa do divórcio do cônjuge inocente, Paulo está falando que o cônjuge abandonado está livre desse jugo conjugal. Paulo está dizendo que aquele que foi abandonado, ele está livre. Desse modo, a iniciativa do divórcio não é do cônjuge abandonado, mas daquele que o abandonou, daquele que o deixou. Então antes, como segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus tem o seu chamado, ande cada um segundo o Senhor. Os versículos seguintes esclarecem que a frase conforme Deus em o chamado não é uma referência à posição social, mas à própria conversão. Fique no seu chamado. Eu sei que tem vários pastores, tem muitas pessoas que não concordam comigo, tem muitas pessoas que vão dizer, então se abandonou, então quer dizer que não pode, a Bíblia não fala isso. Eu não leio isso na minha Bíblia. Eu já procurei, não encontrei. A palavra do Senhor não orienta sobre isso. Então, observe que nos versículos 17 ao versículo 24, estabelece o que? Um princípio que traz coerência a todo esse capítulo.
Paulo começa falando sobre o quê? Bom que o homem não casasse, bom que o homem ficasse como eu. Depois Paulo começa a falar dos solteiros, como nós aplicamos aqui. Não pode se ter um casamento como trevas e luz, não pode. Paulo está orientando sobre isso. Então, tornar-se um cristão não exige também que a pessoa altere a sua situação conjugal. Agora eu sou um cristão, eu posso alterar a minha situação conjugal, étnica, ou social, ou econômica. Pelo contrário, Paulo encorajou os escravos a alcançarem ainda liberdades, caso houvesse oportunidade ainda para isso. Olha o versículo 21 que Paulo está dizendo, foste chamado sendo servo, não te dê cuidado, e se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. Livre, somos livres. Nós precisamos entender esse chamado juntamente com o Senhor. Se os cristãos compreendessem de fato a quem pertencem, perceberiam que nem mesmo a escravidão pode causar danos à posição privilegiada que tem Cristo. Todos somos livres em Cristo, temos uma liberdade no Senhor, fomos chamados para viver uma paz, fomos escolhidos pelo Senhor. Se nós observar o versículo 24, olha que ele está dizendo, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. E isso que ele está escrevendo aqui, ele responde no versículo 20, olha que ele diz lá no versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. Está na palavra, está nas escrituras. O cônjuge abandonado pode apenas reconhecer o fato do seu abandono, ele pode reconhecer esse fato. E no ensino de Paulo, é a parte culpada que toma a iniciativa da deserção ou do divórcio. A parte culpada. No ensino de Jesus, é a parte inocente que toma a iniciativa do divórcio. É totalmente ao contrário. Então Cristo falou de uma separação voluntária e Paulo de uma separação contra a vontade do cônjuge abandonado. É só observar, ver a diferença. E na próxima semana nós falaremos do conselho que Paulo deixou aos solteiros, aos viúvos e também às viúvas. Fique em pé, oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta oportunidade, Pai. Eu quero apresentar também os irmãos de casa que participou conosco, os irmãos, Senhor, que foram abençoados pelo Senhor, Pai, pelo intermédio da sua palavra. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Pai, eu apresento a cada um, eu apresento, Pai querido, os irmãos de casa, os irmãos que participaram conosco, Pai, nesta noite. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue ajudando, Pai, a cada vida, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, Pai, sobre a vida de todos. Espírito Santo de Deus, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor, Pai querido, cuida, Senhor, em meio a esta caminhada, a esta jornada, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, meu Senhor, nos dê força, Pai querido, nos dê a sua graça, Pai, que nós venhamos entender, compreender, Senhor, a sua palavra. Leve esse povo em paz, em segurança, continue cuidando, protegendo, guardando, livrando de todo mal. É o nosso pedido e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos?